Está no ar o Madrugada de Bênçãos, essa sintonia de Deus na sua madrugada, é Deus agindo em todo o tempo, é Deus visitando a cada um de nós, fazendo essa experiência profunda do seu amor em nossa vida. É tão sublime de Deus essa atitude, né? Não deveria Deus esperar apenas que você buscássemos nele um encontro profundo. Mas não, Deus faz esta opção por cada um de nós, tem essa predileção por tudo aquilo que Ele criou, por tudo aquilo que Ele plasmou. E é interessante, nessas escolhas de Deus, o ato próprio dele de amor derramado por cada um de nós. Na maneira de Deus nos escolher, nos chamar pelo nome, nos conduzir, mesmo que às vezes nós desviamos da direção, do caminho certo, não fazemos aquilo que Deus quer, nem como Deus assim idealiza para cada um de nós. Por isso, amado irmão, irmã, nós estamos mergulhando nesse grande mistério, nos questionando hoje que Deus tem um plano para você. E aí é preciso compreender, então, os desígnios de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós passamos muitas vezes a nossa vida num conjunto de murmúrios e lamentações. Nós temos uma dificuldade, principalmente nós que vivemos nas grandes cidades, ou você que também vive talvez no campo e já está marcado por essa onda frenética nossa de que tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser nesse tempo presente, nada pode ser para o amanhã. Quando nós falamos do Rod, nós falamos sim para hoje, agora, mas lembrando que este agora não é no nosso tempo, não é no nosso plano, mas é no tempo e no plano de Deus. E quando nós falamos de tempo, plano, em Deus nós vamos encontrar o que nós chamamos de movimento kairológico. O kairos é a eternidade, o kairos é o para sempre. Por isso você encontra expressões diversas que remetem ao sempre, sempre. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Sempre, sempre, 70 vezes 7. Quantos se salvarão? 144 mil. Todos aqueles que estão na face da terra, uma infinitude, ou seja, não há um limite. Deus, então, agirá sempre nesse plano eterno, nesse plano infinito, nesta ação que não está modulada no tempo do cronos. Não está marcada com hora, nem minutos, nem segundo. Por isso, para que eu possa primeiro descobrir os planos de Deus, a vontade de Deus em minha vida, eu preciso fazer um encontro profundo com o Senhor, um mergulho na tua palavra, um experienciar de uma vida de oração. Lembrando o antigo templo de Israel, onde nós temos uma estrutura toda ali formada, os átrios comuns, os átrios laterais, onde as pessoas se reúnem para poder fazer o seu grande encontro com o único e verdadeiro Deus, mas temos um espaço todo reservado, que é o Santo do Santo. Neste espaço só podem entrar aqueles que Deus determinou, aqueles que Deus consagrou para tal. Da mesma maneira, nós mantemos ainda em nossas igrejas, nós temos o presbitério, temos o altar, este lugar destacado, lugar deste onde sacerdote, diácono, bispo, nosso papa e toda a parte do clero, dali então nos eleva ao encontro com o Santo do Santo. Mas existe um lugar talvez mais próximo de cada um de nós, dentro de nossas comunidades, o tabernáculo, o lugar do sacrário, lugar de um encontro profundo e mistérico com Deus, onde eu me permito arrancar a sandália e despir-me de toda a hipocrisia, despir-me de tudo que é humano, de tudo que é carnal, material, e assumo ali naquele encontro o kairos, este plano eterno de Deus. Saio desta terra, tenho que ali fazer esse encontro da elevação, fazer o mesmo encontro que nós encontramos ali na frase de Pedro: Senhor, eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui, por isso vamos fazer aqui 3 tendas, porque o que eu estou vendo não é mais humano, o que eu estou vendo não é a carne, o que Deus me permitiu contemplar, o que foi permitido a Pedro naquele momento, junto aos outros discípulos, foi ver a glória de Deus. Marcos vai dizer, a roupa era tão branca que nenhuma lavadeira sobre a face da terra poderia alvejar.
não é humano mais, é o transcendente, é aquele que está na glória, é aquele que já está no céu, é aquele que está na eternidade. E quando então eu quero fazer essa intimidade com Deus, ter essa intimidade com Deus, ter uma relação próxima com Deus, não dá para eu fazer me cercando talvez de problemas só, de crises temporais, de coisas meramente materiais. Eu preciso sair por um instante de tudo isso. E hoje, o propósito para mim e para você, acerca dos planos de Deus, a vontade de Deus para nós, é fazer com que eu e você possamos nos elevar. Eu não sei se você já fez essa experiência de oração, uma experiência tão profunda, ao qual você esquece o barulho da rua, você esquece o barulho dos filhos, você esquece o ruído até da máquina de lavar, ou talvez aquele barulho, das pessoas, das casas em volta. Você se desprende até do latido de um cachorro, para poder assim entrar na intimidade com Deus. E tomado da palavra, tomado desta que nos reveste, nos recobre, nos toca interiormente, refletindo esta palavra e deixando esta palavra então penetrar ao mais profundo da tua alma. Não dá para ir à palavra e ficar no superficial. Não é possível, amado, amada, senão eu não consigo assim sentir o que Deus quer de mim. Eu paro com você um instante e abro aqui esse parênteses. Olha os discípulos. Jesus está falando, está realizando milagres, fala ali em parábolas e depois Jesus tem que explicar tudo. Jesus mostra diversos sinais e depois ele mesmo nos adverte: nenhum sinal vos será dado mais, a não ser o que já foi revelado. Porque tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Mas nós passamos despercebido a tudo. E olhando para os discípulos, nós vamos vendo isso. Estão presentes em cada ato, mas se frustram no caminho, se furtam a olhar para outras direções, se deixam iludir pela multidão muitas vezes. O ruído daqueles que clamam: Jesus, filho de Davi, ao invés de gerarem uma transformação, ao invés de gerar uma conversão, por muitas e muitas vezes, gera nos discípulos a estranheza do encontro, o medo da consequência e talvez este medo do assumir plenamente o ser de Deus, o pertencer a Deus, o fazer a vontade do Senhor. Por isso a palavra bate em cima dessa tecla dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é só dizer que crê em Deus, não é só fazer orações, mas eu preciso viver esta palavra. E você percebe que aí nós vamos além da moralidade, vamos além do corpóreo e vamos agora entrar no Santo do Santo, entrar no próprio Deus. E para isso, nós vamos ter que fazer esse recolhimento em nós mesmos. Porque diz a palavra bem clara: o Senhor escolheu o mais profundo do homem, o lugar mais oculto de tua existência e do teu ser corporal, para ali habitar, para ali fazer a sua morada eterna. Ele escolhe o nosso coração. E às vezes o coração está aqui, chagado, ferido, magoado. O coração está marcado pelas crises temporais. O coração está marcado pelas discórdias, pelas divisões. Ou às vezes você não se mete em nada disso, mas você escuta tanta coisa que entra num fechamento interior que não te permite mais esta intimidade com o teu Deus, com o teu Senhor. Não permite mais o escutar da tua voz.
e deixar realizar sobre ti, sobre mim, sobre nós, a tua vontade. Os desígnios do Senhor para nós são os mesmos que Ele colocou sobre Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Foi o mesmo que Ele colocou sobre todos os discípulos. Ide por todo o mundo e anunciai que o reino dos céus está próximo. Anunciai, convertei, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que estiverem possessos, expulsai os demônios. Aqueles que estiverem enfermos, dai-lhe a cura. Aqueles que encontrarem pelo caminho com fome, com sede. Aqueles que se encontrarem desabrigados, órfãos, estrangeiros, viúvas, que vocês possam acolher a todos. Mas nós não conseguimos compreender e vamos nos fechando de tal maneira que nos pautamos apenas naquilo que é material. Parece que tudo é o dinheiro, parece que tudo é a posse, parece que tudo é o quanto eu tenho e esquece que o maior e o melhor de tudo para nós vem de Deus. E quando eu me proposito a ouvir esta voz, a cumprir este chamado, e aqui o grande problema nosso, quando eu penso, quando eu oro, quando eu me volto para Deus e compreendo o plano de Deus em minha vida, eu descubro que esse plano passa pela cruz. Eu descubro, esse plano passa pela agonia, passa pela dor. Esqueço eu que o ouro, esse grande mineral, para tornar-se um anel belo, para receber inscrições sobre ele, essa corrente que nós carregamos, muitas vezes com a cruz belíssima, para se tornar esta beleza toda, tem que ser lapidado, tem que ser forjado no fogo. É o Espírito de Deus que forja a cada um de nós. É o Espírito de Deus que vai tocando e lapidando a cada um de nós. É o Espírito de Deus que vai infundindo em nós esta palavra do Pai, e nos permitindo assim, cada vez mais, assumir o propósito paulino de não mais viver eu, mas Cristo vive em mim. E ainda mais, quem tem um Deus como o nosso Deus, que mal poderá contra ti? Mas é preciso ouvir a tua voz, cumprir o teu chamado, seguir este caminho com o Senhor. Mas olha, vamos lá, exemplo dos discípulos de Emaús. Vinham com Jesus, encontraram pelo caminho, e no encontro com Jesus no caminho, eles falavam sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém. E aí, de repente, Jesus se coloca a falar o porquê tudo aquilo aconteceu. Eles ainda dizem a ele: você é o único que não sabe o que aconteceu? Eles estão vivendo as lamentações, os medos, as inseguranças. Quantas comunidades, quantas famílias, quantos irmãos. Eu vejo lá no Facebook, por exemplo, jovens que nos mandam ali: padre, eu quero ser sacerdote, padre, eu tenho vontade de ser consagrado, padre, olha, reza pelo meu casamento. Mas você está fechado num medo de enfrentar, de aceitar o chamado, de aceitar o propósito de Deus. E aí você transpõe para que os outros apenas orem. Mas, claro, nós vamos orar. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Mas a oração tem que se unir à tua ação. O or com a ação. O elevar-se com o agir. O entregar-se com o agir. O transcender com o descer da montanha e estar com os demais, fazendo uma experiência de libertação, fazendo uma experiência de edificação, fazendo uma experiência de reestruturação da face da terra.